Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos começando mais um vídeo por aqui e o de hoje vai ser de receitas imperdíveis de Natal. Vim até com uma roupa verde aqui na frente da árvore pra ficar bem dentro do tema e já vamos começar a colocar a mão na massa. E eu só queria explicar um pouquinho das receitas que escolhi trazer aqui pra esse vídeo. No vídeo de hoje teremos 4 receitas. 2 delas eu nasci tendo essas receitas presentes no Natal. Então eu não lembro o que é passar o Natal sem ter rabanada e salpicão. Então não podia ficar de fora desse vídeo. E vou mostrar como que é o modo de preparo que a gente faz na nossa casa. Eu vou ser uma mera reprodutora aqui de receita, não são receitas minhas. Minha mãe, inclusive, tá vindo pra colocar a mão na massa junto comigo, com receitas que são de família, assim, há muito tempo. Espero que vocês gostem e deem uma chance aí, principalmente pro salpicão, que eu sei que tem inúmeras variações dessa receita, mas a que a gente faz na nossa casa é sensacional. E as outras 2 receitas que eu escolhi trazer aqui pra vocês também é uma opção de entradinha, que vai ser linguiça na cidra. Fica uma delícia também pra servir, bem característica, fica vermelhinho, então tá dentro da temática e com o gostinho da cidra, que é uma bebida comum nessa época do ano. E uma opção de sobremesa também, que é o brigadeiro de nozes, que já tem alguns anos que essa foi uma receitinha que eu trouxe aí pro Natal e todos os anos eu faço. Então, espero muito que gostem. Como eu falei, minha mãe já tá chegando aí pra gente começar. E nesse vídeo eu vou mostrar as receitas inteiras, né? Então, por mais que eu faça aqui alguns preparos ao mesmo tempo, vocês vão assistir a receita completa. Então, se vocês quiserem assistir receita de rabanada, receita de salpicão, receita de brigadeiro, receita da linguicinha, vocês vão aí por ordem e conseguem assistir a receita do início até o fim. Vou deixar aqui no box de informações também a minutagem certinha, caso vocês queiram ir direto para a receita. E também vou tentar deixar o mais detalhado possível a descrição das receitas aqui no box de informações. Então já confere aqui embaixo que vai estar tudo bem descritinho. Agora a gente vai para a receita do salpicão e eu vou deixar descrito aqui no box de informações as quantidades para vocês saberem aí a proporção do que é uma receita. Para uma receita dá bem assim, mais ou menos para 10 pessoas, servindo como acompanhamento para o jantar, né? Isso não é um prato principal, então também tem que rever aí em relação à quantidade, considerando isso. Mas o que é que a gente vai usar aqui para essa receita? Milho verde, passas, frango defumado, que aqui já tá desfiado. Eu vou deixar até aparecendo na tela aí uma foto do que é, porque faz toda a diferença ser o frango defumado. Não dá certo fazer com peito de frango normal, ou melhor, não vai ficar com o mesmo sabor. Presunto fatiado, que a gente vai cortar aqui em pedacinhos pequenos. Maçã verde, creme de leite, que o ideal é usar o de lata também, porque pra ficar bem úmido, e a gente coloca com soro e tudo. E maionese, que a gente vai usar uma colher de sopa aqui mais ou menos. Esses são os ingredientes, e aí é basicamente misturar tudo. O que dá mais trabalho é desfiar o frango, que aí minha mãe já fez aqui essa parte pra adiantar na receita, e cortar. E aí o ideal é fazer ele bem desfiadinho, assim, bem pequenininho, porque a apresentação faz toda a diferença e essa parte é a que vai dar mais trabalho pra realmente o frango ficar bem pequenininho, assim, como vocês estão vendo. Então vamos lá, vou voltar aqui esse frango pra geladeira pra não correr risco de, né, estragar, fica aqui fora. Enquanto a gente corta o presunto, corta a maçã e o creme de leite a gente também deixa na geladeira, né? E essa receita toda é armazenada na geladeira, né? Esse é um prato frio. Então, vamos nessa. Vamos colocar a pimenta aqui cortando o presunto. E a gente compra assim em fatia mesmo e corta em quadradinhos. Não precisa comprar o presunto já em pedaço. E a maçã a gente deixa pra cortar por último porque ela escurece, né? Então a gente já corta misturando na receita. E aqui pra uma receita a gente tá usando 200 gramas de presunto. Aqui o resultado do presunto. Pronto, peguei esse bowl aqui só pra gente misturar. Tinha pego já a vasilha que a gente vai usar pra servir, mas é melhor ter antes uma vasilha que ter pra gente misturar bem os ingredientes. Daí já vou colocar aqui o presunto. Então, 200 gramas de presunto, 300 gramas de passas. Daí minha mãe tava falando aqui que se a pasta estiver muito seca, dá pra hidratar um pouco com água mesmo. Deixa o quê? Uns minutinhos? Uns minutos, então. Uns 5, 10 minutos antes do preparo. E aí depois escorre a água
E aí mistura tudo pra ela ficar bem molinha. Aqui ela tá bem fresca. Então, tá bom. Agora, o milho, 2 latinhas de milho. E agora a gente vai colocar aqui o frango. E essa receita é basicamente um frango defumado, mas obviamente os frangos têm tamanhos diferentes. E esse aqui minha mãe comprou um frango de uns 900 gramas. E aí quando desfia bem, sai os ossos, enfim, ficou aqui em média 600 gramas de frango. Então só pra vocês terem uma noção, mas não se prendam muito a isso, assim. Colocando um frango defumado aqui na receita vai dar certo. Trocamos aqui só pra... Pega aqui, ó. Facilitar mexer. Então agora a gente vai colocar ali na geladeira, enquanto a gente corta a maçã. E aí a maçã já vem direto pra cá, pra que ela não escureça. Por isso que a gente deixa pra cortar por último. Pra essa receita a gente descasca a maçã, porque é diferente da maçã tradicional, né? Maçã Fuji, vermelha. Essa casca aqui é muito grossa, então fica ruim pra comer. Maçã cortada em quadradinhos. Agora é só misturar. E aí tem que misturar logo que ela começa a escurecer. Existe uma técnica de colocar limão na maçã que impede que ela escureça, mas a gente não faz isso para que não altere também o sabor. Então a gente prioriza cortar aqui no final e aí já mistura, que dá certo. E aí quando a maçã está em contato aqui com os outros ingredientes não fica escura. Agora vamos colocar o creme de leite. São 2 latas e 1 colher de sopa de maionese. O creme de leite a gente coloca com o soro mesmo, pra ficar bem úmido, o mais úmido possível. E 1 colher de sopa de maionese. Aqui não tem necessidade de colocar tempero, porque a gente já colocou o frango, que é defumado, então ele já é salgado. E o presunto, que também é defumado, né? E já é salgado. Então aqui a receita já está prontíssima. Daí armazena na geladeira até a hora de comer. Ele fica bem geladinho, bem gostoso. Próxima receita vai ser a rabanada. E a gente vai fazer com pão francês mesmo. Existe, principalmente nessa época do ano, um pão próprio para rabanada. Geralmente as padarias já vendem. E qual é a característica do pão perfeito para rabanada? Ele tem que ser assim, fechadinho, né? Tem que ser bem fechadinho para que ele possa absorver, igual uma esponjinha aqui, né? Para ele absorver o líquido. Pra ficar esse bem aqui, macio. esse pedaço não tá legal. A gente usa, dá mas... pra usar? Dá. Mas ele não... O ideal é que ele seja então, um pão... o pão da rabanada, ele vem bem encorpado, assim. O pão, ele vem todo fechadinho, sem furos. Então, a gente vai usar aqui o francês e é importante que ele seja dormido, né? O pão muito fresco não dá certo pra receita. E aí, pra cortar as fatias, numa largura, assim, mais ou menos de um dedo, um pouquinho mais larga do que um dedo. Um dedo e meio é ótimo. Quase 2 dedos, assim, né? Pra não ser fininho demais, tipo uma torradinha, e nem muito grosso pra que dê pra morder e seja, né, assim, agradável. Bom, em um pão francês, deu 5 fatias, mais ou menos. E aí dá pra levar em consideração isso também na hora de pensar aí na quantidade. Pensar em talvez 2, 3 por pessoa. E lá em casa, né, no Natal da família, a rabanada ela fica na mesa
de entradinhas, assim, ela não é uma sobremesa. A gente come no início mesmo ali da festa. Ela já tá na mesa para que as pessoas se sirvam aí no começo. Então, de ingredientes, o que é que a gente vai utilizar? Pão, já mostrei aqui pra vocês, aqui tem 4 pães, leite condensado, leite, açúcar, ovos e canela. Então, o passo a passo, a gente coloca primeiro leite com leite condensado, a gente vai mostrar as proporções pra vocês, e banha o pão. Daí, é opcional também colocar um pouquinho de baunilha, dá um toque bem gostoso. Então, primeiro, mergulha o pão no leite adoçado com leite condensado, depois nos ovos, no ovo batido, como se fosse preparar um omelete. Depois de passar nos ovos, a gente frita e polvilha por cima açúcar e canela. Então vamos lá para o passo a passo, vocês vão acompanhando tudo. Como a gente não tá fazendo muitos pães, né, uma quantidade aqui reduzida, a gente vai começar colocando aqui meio litro de leite e mais ou menos 1/4 ali da latinha de leite condensado. Se precisar mais, a gente faz mais mistura. Então não precisa já colocar bastante, assim, vai vendo aí a quantidade de acordo com a quantidade de pão que está sendo preparado. Mistura bem para dissolver o leite condensado. Pronto, agora vamos começar aqui a linha de produção. Vou ligar aqui o fogo para já ir esquentando o óleo. Eu vou... Aí aqui no leite a gente colocou leite, o leite condensado e também um pouquinho de baunilha. Aí vai fazendo, colocando aqui e quando o óleo esquentar, a gente tira o excesso do leite. Aqui a gente pegou 3 ovos e aí vimos que estava bem pequeno, colocamos mais um, daí já tá acabando aqui, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o ovo já foi. É importante ir vendo aí a quantidade. Agora eu já vou colocar aqui no óleo. Tá frio ainda, então tem que esperar um pouquinho mais. Coloquei esse e ainda tava frio o óleo, daí o ideal é realmente tá com o óleo bem quente e aqui já estão todos molhadinhos. Rabanadas todas fritas, agora a gente vai passar no açúcar e canela. Aqui a gente foi arrumando assim dessa forma com o papel toalha embaixo para que pudesse escorrer bem o óleo, para ficar bem sequinha. E aqui coloquei um pouco de açúcar. Vamos polvilhar a canela. Aí aqui é a gosto a quantidade de canela. É bom que o açúcar fique ali meio marronzinho.
Vamos agora para a receita da linguicinha na cidra. E é super fácil de fazer. A gente vai precisar de linguiça dessa fininha. Então, ela é desse tipo aqui, comprei da Sadia. E a cidra que vende, né? Eu acredito em qualquer supermercado. A gente vai cortar ela em rodelinha e deixar reduzir na cidra. Só isso. Então eu já vou começar cortando aqui. Aí aqui também precisa ver a quantidade, né? A quantidade de pessoas que vai comer, para saber quantas linguiças serão necessárias. Vou cortar aqui essas pontinhas, só para ela ficar retinha. E aqui não precisa ser muito fininha e nem muito grossa. A ideia é comer espetando. Bom, agora a gente vai colocar aqui a linguiça que a gente cortou. Eu tô fazendo aqui com um pacotinho que tem 200 gramas ali, mais ou menos. Bom, na hora que eu tava abrindo ali, ele simplesmente explodiu. Mas aqui agora a gente vai colocar até cobrir. E vamos deixar reduzir. Aqui a linguiça ainda tá reduzindo, a cidra vai fervendo bem. E aí pode deixar aqui. E aí vai aguardando até isso aqui reduzir bastante. Ó, secou bem aqui a linguicinha. Ela vai ficar com esse caldinho assim um pouco caramelizado até. E aqui já tá pronto. Só desligar e servir. Extremamente fácil e fica uma delícia. Vamos para o brigadeiro. Para essa receita, nós vamos precisar de leite condensado, nozes e manteiga. A quantidade aqui vai mudar de acordo com quantos brigadeiros vocês vão precisar fazer. Uma lata de leite condensado, na receita que eu faço geralmente, dá em torno de 20 brigadeiros. Brigadeiro de festa, tamanho coquetel. Daí vocês precisam saber quantas pessoas vão consumir, né, na ceia de Natal e fazer a proporção. Nozes eu tenho aqui 100 gramas. Eu vou usar mais ou menos 3 colheres de sopa para essa receita e o restante eu vou usar para cobrir o brigadeiro. Como nozes, né, não é uma coisa extremamente barata, se não quiser cobrir todos os brigadeiros com nozes, dá pra cobrir com leite em pó também, com açúcar. Existem outras opções de cobrir, né, e enrolar o brigadeiro e até mesmo colocar um pouco de nozes com alguma outra coisa pra render ali um pouquinho mais. Vou começar triturando aqui as nozes pra gente começar a receita. Uma lata de leite condensado. 3 colheres rasas de sopa de nozes. E aqui eu triturei ainda em pedacinhos, ó. Ela não ficou necessariamente uma farinha, mas aqui é opcional também, dá pra triturar mais ou menos. E uma colher rasa de sopa de manteiga. E aqui é mexer sem parar até o brigadeiro começar a soltar da panela. Daí aqui também dá pra vocês colocarem mais nozes aqui na massa, caso vá cobrir com açúcar, por exemplo. Se for cobrir com a nozes também, daí não precisa de tanta, né, de muito mais nozes aqui no brigadeiro especificamente. Mas se for cobrir com leite em pó, com açúcar, daí dá pra colocar um pouquinho mais. E é a gosto mesmo. Eu uso geralmente a medida de 3 colheres de sopa pra todo o brigadeiro que eu tô fazendo, mas se eu sentir que eu preciso de um pouco mais, eu coloco. Ó, aqui já tá começando a ferver bem e a querer soltar da panela. Quando chega nesse ponto aqui, eu conto mais uns 2, 3 minutinhos e desligo. Aqui, ó. Tá solto, mas ainda tá bem molinho.
Aí o brigadeiro fica assim bem begezinho. E como ele tava com... eu não triturei até ele virar uma farinha, fica uns pedacinhos. Mas também incorpora bem na massa. Não fica um brigadeiro branco com pedaços de nozes. Fica um brigadeiro de nozes. Nossa, isso aqui é incrível, incrível, incrível. Pronto, aqui já dá pra ver que ele tá bem soltinho, ó. Passa a colher. Ele já vem completamente. Aqui eu já vou desligar. Daí a gente vai colocar num prato e cobrir com papel filme. E eu gosto de deixar ele esfriando na geladeira mesmo, que acelera o processo. Pronto, agora eu vou desligar a panela. Dou aquela mexida final, que eu já mostrei pra vocês quando eu faço brigadeiro. Gosto sempre de dar uma última mexidinha assim. Acho que deixa ele bem brilhante até. E agora vamos colocar no prato. Daí aqui a gente vai cobrir com papel filme, grudando no brigadeiro. Não precisa ter medo de grudar e depois não sair mais, porque dá tudo certo. Assim que ele esfriar, esse plástico aqui sai completamente. Agora bora levar pra geladeira. Hora de enrolar o brigadeiro. Aí aqui o papel filme sai todo quando o brigadeiro esfria. Eu gosto sempre de pesar para garantir que os brigadeiros vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E fazer ali numa medida de 13 a 17 gramas por ali. O ideal é 15, mas pode variar um pouquinho. E eu vou colocar aqui as nozes para ir passando aqui. E para essa quantidade de brigadeiro, uma lata, dá uma média de 20 brigadeiros. E aí, como eu comentei no começo do vídeo, dá pra enrolar ou nas nozes ou no açúcar. Passar um pouquinho de manteiga assim nas mãos. Deu exatamente 15 gramas, essa quantidade aqui. É o tamanho de um brigadeiro coquetel. Fica assim. Nossa, esse brigadeiro tá uma delícia. Tudo finalizado. Minha mãe, que estava aqui nos bastidores, dá oi, mãe. Oi, pessoal. Ela não queria aparecer não, mas um oizinho aqui. E aí já fizemos tudo. E agora bora comer, aproveitar, né, essa ceia de Natal antes da hora. Aqui o resultado final. Aqui o salpicão. A gente transferiu aqui para essa vasilha de servir. As linguicinhas. Daí colocamos com o espetinho aqui para servir. As rabanadas. E os brigadeiros, que aí colocamos aqui de duas formas. Se quiser decorar com cravo, fica lindo. Ou só o brigadeirinho também.